Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, versículo 2. Amém? 1 Samuel, versículo 2. Esse texto, essa passagem muito conhecida dos irmãos, mas nós vamos ler aqui o verso de número 2. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? E tinha este 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Esse texto é muito conhecido, essa passagem é muito conhecida, mas eu coloquei como título aqui, para esse texto nessa noite, que o seu momento não define o seu futuro. Amém? O seu momento não define o seu futuro. Você pode dizer para o seu irmão do lado aí? Ei, meu irmão, o seu momento. E Deus sabe qual é o seu momento. E Deus sabe o que você está passando. E Deus sabe o que você está vivendo. E Deus sabe o que você vem sonhando. E Deus sabe o que você pretende. Mas o seu momento hoje, pode ser de dor, pode ser de tristeza, de angústia, mas ele não define o seu futuro. Sabe por quê, queridos? Porque existe um Deus que conhece as nossas necessidades. E esse mesmo Deus, pastor, ele conhece as nossas lutas, as afrontas, os dissabores, as pedradas, a tristeza. Ele conhece. E sabe de uma coisa? Ele conhece e ele sabe de tudo. Ele é o único que sabe de tudo. E nós achamos que sabemos alguma coisa, né? Nós achamos que sabemos alguma coisa, mas na verdade nós não sabemos de nada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós não sabemos de nada. Deus é quem sabe de tudo. Então, querido, o seu momento hoje talvez seja de dor, angústia e pânico. E você talvez aí está pensando aqui, o que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? Amanhã eu tenho decisões para tomar, amanhã eu tenho coisas para fazer, amanhã eu tenho respostas para dar, decisões para ser tomadas, mas na verdade nós não sabemos de nada. Portanto, o seu momento não define o seu futuro. Mas o seu futuro, ele vai ser decidido por Deus, porque Ele sempre tem o melhor. E o pensamento dele, amado, sempre vai ser melhor do que o meu, que o seu. Espero que você não tenha essa dúvida. O pensamento do Senhor sempre será melhor do que o meu e o que o seu, porque Ele sabe de todas as coisas.
Mas o seu futuro depende do seu posicionamento diante das adversidades. O seu futuro depende do seu posicionamento diante das circunstâncias. E nós estamos falando aqui de um homem, de um moço chamado Eucana, casado com uma moça chamada Ana. E o texto diz aqui que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. E na sequência da Bíblia e na sequência do texto, Ana veio primeiro, não é isso? Então, um professor aqui, de teologia aqui do meu lado, que não vai deixar eu falar heresia. Ana veio primeiro. Só que Ana, queridos, ela não tinha filhos. Ela não gerou filhos. Antigamente, e você que me escuta em casa aí, qual era o sonho de toda mulher, queridos? Estou falando antigamente, tá? Porque as coisas estão mudadas, né? Mas o sonho de toda mulher antigamente era o que, irmã Geusa? Ter filho. E o sonho de todo homem era ter um carro e uma bola de futebol, né, pastor? Mas o sonho de toda mulher era ter um filho. E Ana não era diferente. E além de ser um sonho de toda mulher, à época ainda existia um peso aqui. Qual que era o peso? Ana precisava gerar filhos para não deixar que a sua descendência acabasse. Não é isso? Mas Ana não gerou filhos. E outro dia, aqui na escola dominical, nós falamos sobre isso, né? Nós vivemos diante da sociedade uma eterna cobrança. Uma eterna cobrança. Em qual sentido? Você está namorando, Tô? Ficou noivo? Sim, tem que ficar noivo, hein? Ficou noivo? Vai casar quando? Depois que casou, não tem filho ainda? A sua mãe, o seu pai quer filho. E assim vai. Uma eterna cobrança, né? Começa uma etapa, começa o ciclo, vem outras etapas, vem outros ciclos. E assim é o dia a dia que nós vivemos. Mas nós temos um problema aqui, queridos. Porque Eucana era um homem sacerdotal, era um levita do Senhor, e ele trouxe um homem temente ao Senhor, e ele trouxe para dentro da sua casa um problema. Por quê? Porque agora ele convive com duas mulheres. Uma com filho e a outra sem filhos. E a palavra diz que Penina tinha filhos e filhas. Tenta imaginar agora a confusão que era isso. Por quê? Porque a tradição dizia que era preciso seguir com a descendência. A mulher que não gerava filhos, a mulher que não tinha filhos, segundo a tradição, ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Segundo a tradição. Isso traz um peso, né? Isso traz um peso.
E se você for ler o texto, você vê que Ana tinha de tudo. Mas lhe faltava algo. E esse algo que lhe faltava, queridos, o dinheiro não podia comprar. Os bens não poderiam comprar. E por mais que ela fosse farta de bens, de valores, de imóveis, dentro do seu coração ainda lhe faltava algo. Mas não era só isso. Existia agora aqui, talvez para ela e para a família e para a sociedade, uma certa vergonha. E segundo a tradição, a mulher que não gerava filhos, o homem, no caso aqui Eucana, poderia tomar-lhe uma mulher, e tomou uma mulher, a serva de Ana, a escrava de Ana, como mulher, e ela lhe concedeu filhos. E o texto diz que todo ano Eucana apresentava ao Senhor sacrifícios. Ia ao templo e apresentava ao Senhor sacrifícios. E esses sacrifícios que ele apresentava ao Senhor, ele repartia com Penina, com seus filhos e com suas filhas, e a maior parte ele dava para Ana. E o texto também diz que, embora Eucana tinha outra mulher, ele amava, era Ana. Então todo ano, querido, todo ano do sacrifício, Ana se sentia desprezada, humilhada, à margem da sociedade, porque ela não gerou filhos. E com isso, Penina, sabendo disso, provocava Ana, irritava Ana. E também acredito que Penina também ficava inconformada. Por quê? Porque ela cumpriu o ritual de conceber os filhos a Eucana, mas a maior parte ainda era para Ana. Mas segundo o texto, Ana tinha a sua madre, vamos falar assim, encerrada pelo o Senhor. E aqui que eu quero me prender um pouquinho com você nessa noite. Ana tinha a sua madre cerrada pelo Senhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de propósito. E nós precisamos entender, e o texto é claro aqui, tá, queridos? Em momento algum nós vemos Ana blasfemando ou reclamando com o Senhor por essa situação. E vocês conhecem bem a minha história, né? A minha história não é bem recente. E as pessoas me perguntaram assim: Marcelo, por que é com você? E agora eu já estou na empresa, e agora estou tendo contato com colegas de outras filiais, e sempre me perguntam isso: por que aconteceu isso com você? E uma coisa que eu não posso deixar de responder, amados, é porque foi feita a vontade do Senhor. Deus é nosso governo, Ele é soberano,
E foi feita a vontade do Senhor. Foi Ele que permitiu que acontecesse. E eu preciso confessar para você, se não tivesse acontecido isso comigo, eu não estaria chegando em lugares que eu estou chegando hoje. Eu não estaria indo em lugares que eu estou tendo acesso hoje. Se eu não tivesse sido acometido do meu tumor, do meu câncer. Você está entendendo que nada da nossa vida acontece por acaso? E para tudo Deus tem um propósito? Para tudo tem um propósito. E o que nós precisamos entender, amados, o que nós precisamos entender, que Deus tem sempre algo a nos ensinar. E eu tenho dito para algumas pessoas que eu tenho convivido, e eu disse isso para uma moça hoje, que amanhã, essa moça de amanhã, e ela sabe que eu estou falando isso aqui hoje, que eu falei que eu ia citar ela como exemplo. Essa moça de amanhã, ela vai amputar o seu reto. O câncer não tomar mais espaço. A medicina, o médico decidiu amputar o reto dessa moça, que tem um filho de 5 meses. Por quê, queridos? E ela me mandou uma mensagem ontem e falou: Marcelo, presbítero, a minha médica resolveu amputar meu reto. Por tumor, por câncer não espalhar mais e não virar uma metástase. E essa moça é forte. Eu falei de ela, corajosa. Mas em momento algum, queridos, eu ouvi essa moça reclamar de Deus, duvidar do poder de Deus. E amanhã ela vai estar. Hoje ela internou. Amanhã ela faz o procedimento. E ela agora vai passar a usar uma bolsa de colostomia definitiva. Há 34 anos. Por quê? E eu falei para ela, sabe o quê? Através da sua dor, Deus está salvando alguém. Através das suas circunstâncias, Deus está levantando alguém. Através da sua enfermidade, da sua luta, Deus está restaurando alguém. E semana passada eu tive numa secretaria de saúde no Rio, porque eu fui convidado para dar um testemunho do que aconteceu comigo. E esse dia foi um dia de encontro de paciente com colostomia, com bolsa de colostomia. E eu cheguei naquele lugar e vi várias pessoas com semblantes abatidos, senhoras e senhores. E sabe o que me marcou ali? Tinha um neném de 3 meses com bolsa de colostomia. Um bebezinho de 3 meses. E às vezes a gente se pergunta por quê? Por que, Senhor? Para essa moça de amanhã, eu mandei para ela hoje assim, ó, ainda há esperança para a árvore cortada. Eu perguntei para ela, você já entendeu o que eu estou te falando? E ela me disse assim, entendi sim, presbítero. Ainda há, queridos, esperança para a árvore cortada.
Porque o nosso fim, o nosso futuro, o amanhã, pertence a Deus, não pertence a nós. E o diagnóstico do médico que hoje é terrível, Deus é aquele que pode mudar o resultado. E eu tive ali na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itaguaí, e quando reuniram aqueles pacientes, todos eles com bolsa de colostomia e esse bebezinho, a minha palavra para eles foi: sabe qual que foi, Selma? Não existe nada que Deus não possa fazer pela vida de vocês. Não existe resultado que Ele não possa mudar. Continue crendo, continue firme, continue caminhando, porque Deus é aquele que nos surpreende. E a última palavra vem do Senhor. E eu falei para aquelas pessoas ali que nem me conheciam. E eu não estou chutando o que eu estou falando. Eu falei para eles assim: hoje, esse mês completou 7 meses que eu estou sem uma bolsa de colostomia. Não existe impossível para Deus, amados. Não existe impossível para Deus. A diferença é o seu comportamento diante das situações. A diferença é o seu comportamento diante das provocações. E o texto diz que toda vez, de ano em ano, Ana não comia, Ana ficava amargurada, Ana ficava chateada, porque o que ela mais sonhava, o que ela mais planejava, não aconteceu. E não era só não acontecer, eram as pessoas, era a pressão, eram as influências em cima dela, debochando daquela situação. Mas o texto nos mostra aqui que Ana também, diante de todas essas situações e adversidades, ela resolveu se posicionar. E muitas das vezes é o que falta para nossas vidas. Tomar uma posição diante das situações que se levantam contra nós. E nós temos estudado na escola dominical uma lição que fala sobre aflições, não é isso, Adam? Aflições. Então, nós temos aflições que nos perseguem. Nós temos aflições que chegam até nós. E nós temos aflições que nós entramos nela porque não resolvemos ou adotamos postura diferente da palavra. Queremos andar conforme o nosso conhecimento. Queremos andar conforme o que nós achamos. E chega lá na frente e a gente tem uma surpresa. Mas nós estamos vendo aqui que Eucana era um homem próspero, sacerdote, levita, e ele tinha uma linhagem da tribo de Efraim. O que eu quero dizer para você, queridos? Que o seu título na igreja, na empresa e onde você chegar, não te isenta das adversidades. Porque a mesma chuva que cai no meu telhado é a chuva que cai no telhado do vizinho.
E nós estamos aqui nessa noite aqui, mas nós não estamos isentos de amanhã o temporal bater na nossa porta. E as pessoas estão olhando e as pessoas estão dizendo assim: vamos ver agora, pastor, como que ela sai dessa. Vamos ver agora como que ele vai reagir. Vamos ver agora se ele vai aplicar a Bíblia na casa dele, na família dele, na situação que ele está vivendo. Porque, queridos, eu já falei isso aqui, nós somos e nós podemos ser provados naquilo que cantamos. Não é isso, Cadu? Nós podemos ser provados naquilo que nós estamos lendo. E a palavra de Deus diz aqui que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é isso? E muitas das vezes, querido, como é difícil essa vontade. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas das vezes essa vontade boa, perfeita e agradável nos faz chorar. Nos faz encontrarmos assim e dizer assim: o que vai ser de mim agora? O que pode acontecer mais agora? E Ana, e eu vou citar eu como exemplo, tá, queridos? E Deus é a minha testemunha. E toda vez que entrava uma agulha na minha mão, e toda vez que entrava uma agulha no meu braço, eu estava ali com a lágrima descendo, mas glorificando a Deus. Porque mesmo naquela dor, eu sabia que era o cuidado dele com a minha vida. Deus sabe de todas as coisas. E nada na nossa vida é por acaso. Ele quer te ensinar. Ele quer me ensinar. E quando nós entendemos o propósito, amado, nós não sofremos. E tem um cântico que diz, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E se o seu momento hoje é desfavorável, dê glória a Deus. Talvez Ana disse assim: mas quanto tempo? Mas por quanto tempo eu vou passar isso? Ou até quando eu vou suportar isso? E quantas vezes nós nos pegamos assim, nos questionando: até quando, Senhor? Está difícil, está pesado, é doído. Mas o seu posicionamento, amado, a sua postura, é aquele que contribui para o seu resultado. Tem pessoas que decidem se entregar. Tem pessoas que decidem, pastor, fala assim: para mim não dá mais. Aí tem aquele dito popular, né? Estou chutando balde. Mas o Senhor é aquele que nos toma pela sua mão direita e nos diz: não temas, porque eu sou contigo. E continua sendo. Porque a palavra de Deus, ele não mudou. A palavra de Deus não muda por conta da nossa situação, amado. A palavra de Deus não muda por causa do nosso momento. Ela continua nos afirmando: ser forte e corajoso. Está doendo, Deus. Está doendo, Senhor. E Ele continua dizendo: ser forte e corajoso. Qual é o seu momento hoje? Qual é a sua dificuldade hoje? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Ele quer te ouvir.
E Ele não só nos ouve, Ele também nos responde. Ontem, o Wagner até falou comigo assim: tirou sangue hoje, varão? Falou, Wagner, ontem? Ontem eu fui tirar sangue. Porque agora eu estou numa nova etapa de fazer todos os meus exames novamente. E a moça da clínica falou assim: Marcelo, o seu plano não está passando. Porque já passou outros do seu plano aqui hoje, e toda vez que eu fui passar, o sistema caiu. Eu falei para ela assim: pode passar o meu, porque o meu não vai cair. O meu vai ser aprovado e eu vou colher meu sangue. O Wagner viu eu com um curativo aqui do sangue, porque eu sei em quem eu tenho crido. E não é só isso, eu também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Qual é a sua necessidade? Deus conhece. É por isso que todo dia nós temos que ao levantar, e eu disse isso para outra pessoa um dia desse aí: eu não saio da minha cama sem falar com Deus. Eu não levanto da minha cama sem falar com Deus. E a primeira fala pede para Deus é: Senhor, muito obrigado, porque eu posso agora abrir meus olhos e levantar e ir para o meu trabalho. Sabe por quê, amados? Porque a minha vida, a minha dependência está nas mãos do Senhor. E se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, há 1 ano e meio atrás eu não teria saído vivo do centro cirúrgico. Porque o médico falou assim: não sai vivo. E Deus falou assim: sai, porque eu sou Deus. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? A minha primeira fala com Deus é de gratidão. Senhor, obrigado, porque eu posso levantar. Passei uma noite de sono, de descanso. E quando eu coloco a chave no portão da minha casa para sair para a rua, porque para quem não sabe, eu trabalho no Rio. Estou todo dia na Dutra. Subo e desço todo dia, subo e desço todo dia. E quando eu saio, abro meu portão e falo: Senhor, agora eu preciso da sua mão, mais uma vez, e me conduza em segurança para o meu trabalho. Queridos, Deus quer que você se relacione com Ele, converse com Ele, e Ele vai falar assim: tá bom, meu servo, pode ir, ó. Os anjos já estão na Dutra, na Serra, né? Os irmãos vão viajar aqui, eles pedem oração. Eu falo mesmo, eu falo do que eu creio. Pode ir, que os anjos do Senhor já estão acampados e vai te levar em segurança e vai te trazer em segurança. E eu falo com Deus mesmo: Deus, agora guarda a minha vida, porque eu preciso agora sair nessa estrada. E de semana passada para cá, queridos, todo dia eu cheguei depois do horário e eu voltei depois do horário. Peguei esse dente descendo, peguei esse dente subindo. Fora a estrada que está em obra, né, pastor? E Deus, Ele tem nos dado livramento que nós nem vemos. Sabe por quê? Porque tem dia que eu entro no ônibus ali no meu bairro e não chego na Dutra com o olho aberto. Do meu bairro para a Dutra é 4 quilômetros. É 5 minutos. E às vezes eu não chego na Dutra com o olho aberto.
se não fosse o Senhor? E se não fosse o Senhor? Mas aqui o texto diz que Ana resolveu agora se posicionar. E Ana, queridos, ela se cansou daquelas situações de humilhação, de humilhação, de descaso. E ela resolveu agora se posicionar. E Ana agora faz um voto com o Senhor. E o texto diz ainda que Eucana diz assim: Ana, por que choras? E ele tem a capacidade de se colocar numa posição e dizer: não sou eu melhor que 10 filhos? Talvez Ana tenha dito para ele assim: não, não é. Porque eu tenho um desejo no meu coração e você não pode suprir. Eu falei com o meu médico: doutor, Deus conhece a sua necessidade. O senhor não me precisa falar, mas aí dentro do seu coração existe uma necessidade que só Deus pode suprir. Só Deus pode suprir. E por tudo que eu passei, e aonde eu já fui, e onde eu já estive, nada me intimida. Não tenho médico, não tenho um diretor, nada me intimida em falar do que Deus fez na minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque eu tive lá. Eu tive lá e entendi o propósito do Senhor para com a minha vida. Mas talvez nessa noite você está com a sua madre encerrada. Talvez nessa noite você está com seus sonhos e com seus planos frustrados. E você bate numa porta aqui e bate numa porta ali e ela não se abre. Mas talvez Deus está simplesmente tentando te falar e tentando te ensinar alguma coisa. E tentando te dizer assim, ó, volta para mim, confia em mim, acredita em mim, eu posso fazer, eu posso mudar, eu tenho resposta, eu tenho solução. A sua causa não está perdida, mas a sua resposta sou eu. Nós precisamos enxergar o Senhor como resposta para os nossos dias. E quando as pessoas falam assim, Vera, não tem jeito, você fala assim, tem jeito. Hoje eu não posso ver, mas eu sei que tem um jeito. Porque eu creio num Deus que faz o milagre acontecer. Talvez a sua situação, e você que nos acompanha aí na sua casa, talvez a sua situação é simplesmente acreditar que existe um Deus que muda a sua condição. E você precisa entender que não tem como você caminhar sem Ele.
Os dias são maus, queridos. Os valores estão invertidos. O que era certo passou a ser errado. O que é errado passou a ser certo. E nós conhecemos o que a palavra nos ensina. E nós conhecemos o manual do céu. Mas talvez me falte apenas depositar a sua fé e a sua esperança no Senhor. Talvez lhe falte só isso. E o Senhor pode te levar a você ter experiência que vai te comprovar isso. Mas aqui Ana agora resolve se posicionar. E agora ela conversa com Deus, ela faz um voto com Deus. Porque o que Ana queria era um filho. Mas o que Deus pretendia não era somente um filho. Era um sacerdote, era um profeta e era um juiz. Olha aí o sobrenatural do céu. Às vezes você está conformado com situações, com coisas, e Deus tem algo muito maior para você. Você está entendendo? Porque às vezes as coisas não acontecem porque nós só estamos pensando só num grãozinho de arroz. E eu posso dizer para você, amados, quanto maior a dor, maior será a sua vitória. Quanto maior for a decepção, maior será a sua conquista. Quanto maior for as adversidades, Deus é aquele que chega para nos presentear e nos surpreender. E talvez você vai dizer assim: gente, eu estava sonhando com isso, com aquilo. Olha, só o senhor vendo, pastor, o que Deus fez. Só o senhor vendo o que Deus fez. Ele é aquele que nos surpreende. Ele é aquele que tem milagre. Ele é aquele que tem resposta. E o mais importante de tudo isso que eu passei, do que eu vivi, foi que em todo o tempo, amados, em todo o tempo, eu glorifiquei a Deus por tudo que eu passei, e Ele tem me honrado, e Ele tem me surpreendido, porque muitos tentaram, mas não conseguiram. Porque acima de tudo existe a vontade sobrenatural do Senhor. Então, em todo culto que eu vou, em toda o testemunho que eu dou, eu sempre falo isso: gente, Deus tem milagre, Deus tem resposta e Deus tem vida eterna. Isso significa o quê? Que nem sempre Ele vai curar. Mas a cura maior não está nesse lugar, não está nessa terra. A cura maior está nas regiões celestiais. Nada comparado com a glória que ainda está por vir. Mas nessa noite,
nessa noite, Deus quer te surpreender. Nessa noite, Ele é aquele que pode liberar. Porque o texto diz que Ana teve a sua madre cerrada pelo Senhor. Pelo Senhor. E tem situações, querido, que Deus precisa nos parar, não é isso? Ontem eu ouvi a Solange falando. Quem estava lá ouviu a Solange falando: eu sei de onde Deus me tirou. Vocês lembram disso ontem? Eu sei de onde Deus me tirou. E muitas das vezes Deus permite para a gente ver que a nossa vida realmente precisa estar totalmente entregue em suas mãos. Porque o sobrenatural Ele fará. O que eu quero liberar para você nessa noite: não desista dos seus sonhos, dos seus planos. O que estava encerrado, o que estava cerrado, o Senhor tem poder suficiente para te entregar. Não vai ser o diagnóstico médico, não vai ser um não lá na entrevista de emprego. E sabe por que muitas das vezes isso acontece, queridos? Porque nós precisamos reconhecer, de fato, Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Deus é um Deus de detalhe, um Deus de milagre, um Deus de propósito. E nós precisamos estar ligados no que Ele vai fazer, no que Ele tem para fazer. Então, nessa noite, comece a falar com Deus. Comece a apresentar ao Senhor o que está travado, o que está encerrado. Comece a apresentar diante do Senhor. E Ele sabe, e Ele conhece. Talvez você tenha dito assim, ó: meu filho não tem mais jeito. E Ele vai falar assim: tem jeito, porque eu sou Deus. Meu marido não tem mais jeito. Ele vai falar assim: tem jeito, porque eu sou Deus. Minha família não tem mais jeito. Ele vai falar assim: tem jeito, porque eu sou Deus. Depende só do seu posicionamento. Depende só do seu posicionamento. E nessa noite, eu quero orar por você nesse sentido. Senhor, abra os olhos dos seus servos e traga a eles a esperança, traga a eles a expectativa que o Senhor é suficiente. Traga a ele a certeza que eu posso entrar no ônibus, na Dutra, e sair do outro lado, que nada vai me acontecer, porque os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Traga a eles a certeza que o resultado do exame está lá, mas existe o médico dos médicos, que pode mudar. Por quê? Porque ainda há esperança para a árvore cortada. E eu creio que se você se posicionar, se você parar de lamentar e confiar no Senhor, e acreditar no Senhor, e falar com o Senhor, e criar uma linha de intimidade com o Senhor, e criar uma linha de leitura da palavra, e criar uma linha de aproximação com Deus, Ele vai te cobrir, Ele vai te guardar, e Ele vai trazer a resposta que você precisa. No nome de Jesus. Você poderia ficar de pé um minutinho? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse assim: Senhor, assim como o Senhor fez com Ana,
Ou talvez você pode falar assim como o Senhor fez com o Marcelo, o Senhor pode fazer comigo também. E nessa noite, eu quero mudar meus conceitos, eu quero mudar os meus valores, eu quero mudar meus pensamentos e acreditar no Senhor. Porque para o Senhor não há causa impossível. Para o Senhor não há nada que o Senhor não possa fazer. E essa semana eu liberei para essa moça que amanhã vai para esse procedimento, dizendo para ela que não há impossível para Deus. Mas às vezes Deus nos precisa, queridos, nos levar lá. Deus às vezes nos precisa nos colocar lá, para que as pessoas possam ver e a multidão possa ver que Ele é o nosso governo, é o nosso Senhor. E que não há impossível para Deus. Mas a decisão é sua de crer ou de não crer. A decisão é sua de lamentar ou acreditar. E ser sincero com Deus. E ser sincero com Deus. Deus, o Senhor é aquele que conhece a minha dor, a minha causa. E haja o que houver, Senhor, e passe por onde eu preciso passar. Eu sei que o Senhor está comigo. Porque Deus é aquele que não nos deixa no meio do caminho. Deus é aquele que não nos deixa no meio do caminho. Deus é aquele que não nos deixa para trás. E Ele é aquele que cumpre com a sua palavra. E a palavra de Deus para você nessa noite é a palavra de vitória. É a palavra de vitória, não é de derrota. A palavra de Deus diz que em todas essas coisas você já é mais que vencedor. Olha aí, queridos. Em todas essas coisas você já é mais do que vencedor. Então só lhe resta se posicionar. E as pessoas vão ver e vão dizer: o que aconteceu? E você vai dizer assim: foi Deus. Foi Deus. E eu disse para um diretor nosso aí: e aí, Marcelo, fiquei sabendo o que aconteceu com você. O que aconteceu? Eu falei: aconteceu muita coisa, mas eu posso resumir para você? Falei com ele: foi Deus. Foi a mão de Deus. E quem explica Deus, queridos? Quem consegue explicar Deus, Beto? Ninguém explica Deus. Ele faz do jeito dele, na hora dele, põe a gente no deserto. E o deserto, queridos, é lugar de crescimento. O deserto é lugar de crescimento, de intimidade e de milagre. Amém? Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. 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 Eu creio, querido. Eu creio que a partir de hoje Deus começa a escrever uma nova história para você. Eu creio que a partir de hoje Deus começa a liberar os seus sonhos, os seus planos para a sua vida. Eu creio que a partir de hoje a nova história começa a ser escrita na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que
que Ele não possa fazer. E eu sei que neste momento aí, nesse momento você e Deus aí, você pôde abrir, mesmo em pensamento, seu coração para Ele e se alegrar. E se alegrar. E voltar a sonhar. E voltar a acreditar que Ele pode fazer. Deus, nessa noite eu quero te apresentar, Senhor, todas as pessoas que estão aqui neste lugar, as pessoas que estão em casa nos assistindo, as pessoas, ó Pai, que estão com seus sonhos cerrados, com seus planos cerrados, as pessoas que estão sem esperança, sem acreditar em mais nada. Eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor começa a escrever uma nova história. Eu creio que nessa noite o Senhor começa a mudar o resultado. E eu creio, Senhor, que nessa noite o que era pranto e o que era dor, o que era angústia, o Senhor pegou, suportou e nos trouxe, ó Pai, nessa noite a paz, aquietou nossos corações. E o Senhor nessa noite nos permite, ó Pai, voltar a sonhar, voltar a acreditar em um Deus que não nos desampara. Nessa noite o Senhor nos faz acreditar num Deus que pode todas as coisas. O Senhor nessa noite renova nossas forças e deposita em nosso coração a esperança, a alegria que só o Senhor pode fazer. Portanto, nessa noite, ó Pai, eu declaro, juntamente com a sua igreja, total dependência do Senhor. Total dependência do Senhor. Porque se não fosse a sua mão, Senhor, se não fosse o teu amor, se não fosse a sua misericórdia, nem aqui estaríamos. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, Senhor. Eu dependo da sua mão. Eu dependo da sua misericórdia. Eu dependo da sua fidelidade, ó Deus. Porque sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não sou nada. Não posso nada. Eu dependo, ó Deus, da sua mão de poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu libero aqui nesta noite, no nome de Jesus, a prosperidade do Senhor, os sonhos do Senhor, a vida em abundância que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. E a partir de hoje, a nossa vida nunca mais será a mesma. Porque existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você toma posse dessa palavra?